Sejam todos muito bem-vindos. Diga comigo, a promessa nunca falha. Nunca. A promessa nunca falha. Por isso que, quando uma promessa vem, é como você recebe ela. Tudo depende de como você recebe ela. Nós sempre fazemos uma declaração sobre a palavra profética para 2021. As bênçãos de José, as bênçãos repousarão sobre a minha cabeça. Essa promessa foi dada a nós no começo do ano. José significa Deus prospera, Deus acrescenta. Diga comigo, Deus prospera, Deus acrescenta. Gênesis 48 diz o seguinte: assim naquele dia, Israel os abençoou, proferindo estas palavras: o povo de Israel usará vossos nomes para abençoar uns aos outros com esta expressão: que Deus faça de ti como fez a Efraim e a Manassés. E colocou Efraim à frente de Manassés. Em seguida, Israel declarou a José: como vês, aproxima-se o momento da minha morte, No entanto, Deus estará convosco e vos reconduzirá à terra de vossos pais. Para José foi dada uma porção dobrada. De todos os filhos de Jacó, de Israel, foi dada uma porção dobrada. Seu nome é Deus prospera. E lembre-se sempre que, quando é declarado, você crê, você recebe, e aquilo se materializa na sua vida. A maior bênção dos filhos de Jacó, de Israel, foi liberada para José. Quem estava na igreja ontem? Então você ouviu sobre José. José é uma espécie de Jesus. Ele foi como uma espécie de Jesus no passado. Ele foi levantado como um instrumento poderoso para salvar uma geração. Estar em Jesus e não forma de religião, que eu volto a dizer, quem porventura perdeu o culto de ontem, vai nele de verdade, porque a gente sempre tem que fazer essa pergunta, tá? Se isso não está acontecendo aqui, tem algo errado, e esse errado está em mim. Se a palavra não está se cumprindo, não está se materializando, tem algo errado, porque Jesus, ele é porção dobrada, mais do que dobrada, de José. Daqui a pouco eu vou ler uma coisa poderosa acerca de José, que vai fazer a gente entender um pouco mais o que significa isso. Jesus é a glória da segunda casa. Viver de glória em glória é Deus acrescentando mais e mais em nossas vidas. O fato de Deus estar com José, nós vimos ontem,
mostrou José prosperando em tudo que ele fazia. Quero falar uma coisa que eu falei hoje pela manhã. Preste atenção nisso. Daqui a pouco eu volto lá. Mas nós vimos José foi vendido como escravo. Quando Potifar comprou ele como escravo, viu que tinha algo nele. Algo diferente tinha ali. E como eu sempre digo, não é os olhos que brilham, nem a face que resplandece. São obras, atitudes. Quando viu que tinha algo diferente nele, e tudo o que ele fazia prosperava, porque o texto diz, porque Deus era com ele, então aquele homem colocou ele para cuidar de todos os seus bens, administrar todos os seus bens. Ele era escravo. Mas diga comigo, ele era o melhor escravo. Por isso que ele foi subindo. Ele era o melhor escravo. Ele foi graduando. Quando injustamente ele foi parar no cárcere, o carcereiro viu que Deus era com ele. Entregou a chave do cárcere para ele. E o texto diz isso. Quer ver o negócio? Vai aí para Gênesis 47. Era aí, só um pouquinho. Gênesis 39, 23. O carcereiro não precisava mais se preocupar com nada, pois José cuidava de tudo. Diga comigo, o Senhor estava com ele e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia. Dava o quê? Sucesso. Aí tem aquelas pessoas que falam assim, grande vantagem, que sucesso é esse? Aí é que está. A preparação, o treinamento para governar. Aí é que está. Mas tem uma coisa linda, ele não estava onde ele queria estar, mas Deus era com ele, e ele era bem sucedido aonde estava. Diga comigo, ele não estava aonde gostaria de estar, mas Deus era com ele, e ele era bem sucedido aonde estava. Pensa nisso. Pensa nisso. O fato de Deus estar com ele, tudo, absolutamente tudo prosperou nas suas mãos. É o que a gente vê no 39. Daqui a pouco eu vou lá. Por quê? Porque sempre será o favor de Deus a diferença na vida de uma pessoa. As pessoas que não entenderam isso ainda, eu sempre deixo isso claro, isso aqui não é religião, não tem nada a ver. Hoje eu ainda estava falando isso, fui convidado pelo Marcelo para a gente estar com um grupo de empresários, para trazer uma mensagem. Primeira coisa que eu falei, primeira coisa que você precisa entender, esquece essa coisa de, não se mistura religião com trabalho. Querido, não se separa nada. Você é corpo, alma e espírito. Não separa uma coisa da outra. Não tem como separar corpo, alma e espírito. E o espírito governa. O espírito está ligado à fonte. O espírito está ligado ao Criador. Não tem como. Esse é um erro gravíssimo. Por quê? Porque Deus tem propósitos. E Ele usa os seus para os seus propósitos. E os propósitos de Deus, tudo que acontece hoje na terra, nada acontece fora do propósito de Deus. Tudo que está acontecendo é com o propósito de Deus. Tem gente que é instrumento do diabo, tem gente que é instrumento de Deus.
Tem gente que são servos de Deus, tem gente que são servos do diabo. Só. É a única diferença que tem. Mas o mundo continua crescendo, as pessoas continuam enriquecendo, ideias continuam sendo criadas, negócios, modelo de negócios. Israel é a maior fonte de startups, é a maior fonte dos chamados unicórnios. Esse mundo digital é a fonte lá. E de onde vem essa sabedoria toda? Palavra, promessa, a palavra se cumprindo, palavras inclusive como estas, né, que nós estamos vendo aqui, porque quem proferiu essa bênção sobre José foi Israel, o pai, proferiu essa bênção. E aí, vamos lá, pai foi generoso nas promessas de vitória e prosperidade, o pai, né? Alguns descendentes vitoriosos de Efraim, alguns descendentes de Efraim e de Manassés, vem aqui, Josué, Débora, Gideão, são descendentes, homens que foram poderosos, porque são descendentes de uma geração poderosa, foi proferido bênção sobre a vida desses homens, e esses homens, a palavra se cumpriu na vida deles. Eu disse hoje, né, ainda para esse grupo, dizendo, querido, a história, está lá Eclesiastes 1:9, nada é novo, tudo já se fez, a história se repete, só muda os personagens. Aí a gente vai escolher quem nós vamos fazer parte, que personagens nós vamos ser. Porque nada é novo, só mudou o tempo, a época, a geração. Agora é a nossa hora, é a nossa geração, é o nosso tempo. José é uma árvore frondosa, uma frondosa árvore, diga comigo, frutífera, plantada à beira de uma fonte de águas puras. Olha como foi declarada a bênção. É uma árvore frutífera, plantada à beira de uma fonte de águas puras. Uma grande árvore que dá muitos, diga comigo, frutos. Aí vai Jesus lá em João 15 e diz que ele é a videira, nós somos os ramos. Quem está ligado à videira, este dará muito fruto, porque sem mim nada vocês poderão fazer. Agora vamos lá, vamos ampliar a mente. Olha o tamanho dos frutos que José deu. Se tornou governador do Egito, fez do Egito a maior potência do mundo, o celeiro do mundo. Todo mundo tinha que comprar comida com José, e ele comprou todas as terras que havia no Egito, ele comprou todas. Todos os rebanhos, ele comprou todos. E todos tinham que trabalhar para ele, e ele arrendava a terra, para o próprio dono da terra. E sabe o que as pessoas faziam? Você salvou a nossa vida, porque elas iam morrer de fome, e não morreram por causa de José. Está entendendo ou não? Sim ou não? Então, uma grande árvore, diga comigo, que dá muitos frutos, foi declarado, e ele se tornou. Foi só uma declaração que foi feita, uma bênção que foi declarada sobre a vida dele. Repousou, palavra se cumpriu. Cujos galhos avançam sobre os muros, ou o muro. Com rancor os inimigos o atacam com violência, o perseguem com seus arcos e flechas. Contudo, seu arco permaneceu firme, seus braços jamais esmoreceram, mediante a força, diga comigo, do Todo-Poderoso de Jacó. De onde vinha a força? De Deus. Pelo nome do pastor, a rocha de Israel, que é Deus. Pelo Deus de teu pai, que te socorre, por El Shaddai, o Todo-Poderoso, que abençoa com as bênçãos, diga comigo, dos altos céus, bênçãos das preciosas águas, diga comigo, que circulam debaixo da terra,
bênçãos de muitos rebanhos e muitos filhos. A bênção de teu pai as bênçãos de teu pai são infinitamente maiores que as bênçãos dos montes antigos. Que as delícias das colinas eternas, que todas as bênçãos alcancem e permaneçam, diga comigo, sobre a cabeça de José, sobre a testa daquele que foi escolhido entre todos os seus irmãos. 5 bênçãos mostra a graça, o favor de Deus sobre José. 5, deixando claro que Deus é doador de todas as coisas boas. Bênçãos, diga comigo, bênçãos dos altos céus. Eram as chuvas para as plantações, colheitas abundantes, alta produtividade. 3 semanas atrás eu preguei sobre a terra já tinha todas as sementes, mas não tinha germinado. Por que não tinha germinado? Porque Deus não havia feito chover sobre a terra ainda. Você tem sementes poderosas. Vocês têm recebido sementes poderosas. O que ativa essa semente? O que vem dos céus. A chuva que desce dos céus. São elas que ativam essas sementes e faz com que a sua vida frutifique, que a sua vida prospere de forma estrondosa. Diga comigo, bênçãos das profundezas das águas. Segunda bênção, eram riachos e poços de água, que significa uma vida que flui sem embaraços. Fluir. Bênçãos dos seios e do ventre. Era uma prole abundante. Diga comigo, uma família e descendentes abençoados. Aí. Tem gente que diz não é bem assim, tem gente que diz é assim, e se é assim vai acontecer. Que é o que eu recomendo para você. Bispo, Deus é o mesmo. Sim. Depende do Deus que você acredita. Mas a fé não é a mesma. É aí que você tem que se focar. A fé não é a mesma. Deus é o mesmo. Deus está em todos os lugares. Depende do seu ponto de vista. Do seu. Na sua onisciência, onipotência, onipresença, Ele está. Mas Ele não vai a todos os lugares. Tudo quanto há nos céus e na terra pertence a Ele. Mas o que eu preciso entender, eu preciso caminhar debaixo dessa bênção. Eu preciso dessa conexão com os céus. Eu preciso estar ligado a essa videira, que faz com que uma pessoa não frutifique, que ela mesma se desconecta da videira. Então ela para de receber o fluxo, e ela para de frutificar. Enquanto você está ligado à videira, você está fluindo. Fluindo. Tua vida flui. Você tem direção. Como nós falamos a semana passada, Ele coloca o Espírito, do Espírito vem sabedoria, de sabedoria inteligência, de inteligência capacidade, plena capacidade, habilidade, perícia para você executar e fazer o que você precisa. O que Ele tem como propósito para você. Bênçãos das antigas colinas ou dos meus antepassados excederão as bênçãos dos seus antepassados. Diga comigo, mais agora do que antes. É mais agora do que antes. É mais agora do que no passado. Declarou assim, que essas bênçãos descansem sobre a cabeça de José, que é príncipe entre seus irmãos, um favor que nunca se aparta. Essa foi a declaração sobre a vida dele. E essa bênção foi a mais longa, confirmando a posição especial que ele ocupava. Jacó deixou claro que sobre José
e os descendentes que estava sendo profetizado desfrutariam de bênçãos sobre bênçãos, bênçãos que excederia as mostradas a Abraão e Isaac. Por que o senhor está me contando isso? Por que o senhor está repetindo essa história? Porque essa promessa foi para esse ano. Nós já estamos em outubro. Tem gente vivendo, tem gente desfrutando, e tem gente não desfrutando. Tem gente já, a materialização acontecendo, e existem pessoas que não. Eu digo isso, deixa eu tentar ajudar vocês, batendo forte nisso. Queridos, como falamos ontem, diga comigo, Deus nunca está parado. Ele sempre está se movendo. Quem para é você. Ele não para. E quando você para, você fica. Por isso que a sua fé tem que ser uma fé ativa. Por isso que você tem que estar atento ao que Ele está fazendo. O que Ele está realizando? Porque se Ele não usar você, Ele vai usar outro. Os planos dele não param. Os projetos dele não param. O que eu disse a vocês a semana passada? Que o segredo de Salomão foi dizer: eu sou como uma criança pequena, eu não sei o que fazer. Dê a mim um coração compreensivo para discernir entre o certo e o errado e para governar o teu povo. Foi esse o pedido dele. Então, o que ele estava pedindo? É um coração. Eu sou como uma criança depende do pai, uma criança precisa da direção do pai, dos direcionamentos, das orientações do pai. Pai, o que é para fazer? Qual é o teu propósito? O que o senhor quer que faça agora? E Deus ia dando a direção. Porque o propósito era de Deus. O propósito não era de Salomão. Quem levantou Salomão e colocou no reino foi Deus. Não foi Salomão que se colocou. Então, não se separa absolutamente nada. Se você está achando que Deus não tem nada a ver com o teu projeto de vida, você está equivocado. Se você está achando que Deus não tem nada a ver com a tua profissão, você está errado. Você precisa parar, rever e buscar para que ela flua. Você precisa receber da fonte. Porque Deus tem projetos, Ele não está parado, Ele está agindo, Ele está trabalhando e Ele está usando instrumentos. Ele está levantando pessoas. Tem uma coisa linda, né? Tem uma coisa linda. Então, vou repetir aqui. Eu estava hoje à tarde, até agora 5 horas, com um grupo que o Marcelo está dando um curso, um treinamento. E nós falando sobre a Bíblia, os heróis da fé, a história, sobre as coisas poderosas. E você percebe que as pessoas vão entendendo onde eu quero chegar. Onde eu quero chegar. Quando nós terminamos, o Marcelo perguntou assim: vocês querem fazer alguma pergunta para o bispo? Ninguém quis me fazer pergunta. Mas eu fiz a pergunta diferente. Eu perguntei assim: o que vocês ouviram aqui faz sentido para vocês? Faz sentido para a tua vida? Quando o Marcelo deu o microfone para eles responderem, começou um por um chorar. Um por um. Todo sentido. Todo sentido. E a gente entende que não tem como separar as coisas. Que tem um propósito por trás de tudo. Porque não tem como separar. E nós precisamos estar ligados, é o que eu disse ontem. Quando Jacó chegou
com a mão na frente, numa determinada terra, num lugar, ele dormiu com a cabeça numa pedra e teve um sonho. O seu sonho, ele viu uma escada que subia aos céus e descia. Anjos subiam e desciam por aquela escada. Ele acordou e disse: que lugar terrível é esse? Terrível de poderoso. E ele veio e disse assim: esse não é um outro lugar, senão a casa de Deus. A casa de Deus é o lugar onde céus e terra se encontram. É a conexão dos céus com a terra. Por isso que quando você entende o que é estar na casa do Senhor, porque esse é o único lugar onde céus e terra se encontram. E Deus, Ele vai derramando das suas revelações. E quando nós estamos falando de revelações, nós não estamos falando dessa coisa doida que a gente vê aí fora. Tá? Essa coisa religiosa que não acrescenta nada para ninguém, não edifica a vida de ninguém. São propósitos de Deus. São ideias, negócios, são projetos, matrizes, são embriões. Como eu disse, você vê que lá em Israel está nascendo um monte de startups que mal nasceu já custa milhões. De onde vêm essas ideias? De onde vem essa criatividade que revoluciona o mundo? De onde vem tudo isso? Que melhora a vida das pessoas. Que melhoram. Mas não é simplesmente para isso, com esse propósito. Não. Deus tem instrumentos. Deus tem, Ele levanta ferramentas, pessoas, justamente para cumprir com seus propósitos. São instrumentos, ferramentas. Diga comigo: homem afia homem. Se você não é afiado, você não afia. Se você é cego, você não afia ninguém. Não é a minha palavra como fogo e como martelo. Fogo e martelo você forja qualquer ferramenta. Você entorta qualquer ferro. Você cria qualquer ferramenta. Você forja. Você lapida. Olha como diz, não é a minha palavra como fogo, como martelo. Deus levanta pessoas como ferreiros, como artesãos, para poder forjar, moldar, criar, lapidar. Tem propósito. Isso tudo tem propósito. É os propósitos de Deus. Por isso que quando você vive uma vida para si, isolado, de forma egoísta, você não entendeu. E aí é por isso que você fica isolado. Olha, ele está falando assim, só para vocês entenderem o que ele está falando. Deixa ele, tem um microfone para dar lá para ele? Daqui. Vai lá. Você falou, eu perguntei para o pessoal. Primeiro que a hora que terminou, que o senhor saiu, que eu fui continuar o treinamento, já foi difícil continuar. Teve duas Qual vezes da atmosfera? Eu parei, gente, presta atenção aqui, se conectem aqui comigo, porque tinha gente que estava em alfa, né? Que você via que estava. Aí eu fui fazer um exercício com eles, o Matheus faz o curso, ele está aí, não deixa eu. Ele viveu isso lá hoje. E aí eu fui fazer um exercício, algumas pessoas falaram assim, cara, jura? Porque a gente já está tão... Né? E aí a hora que terminou, eu geralmente pego um feedback de como é que foi o dia, né? E aí eu perguntei, como é que foi hoje para vocês? Eles não tinham palavras. Alguns falaram, Marcelo, cara, tudo que você fez no Plenitude foi bom, o Plenitude Plus foi bom, agora eles estão no Master, que essa turma está evoluindo em vários módulos. Falou, cara, foi algo que a gente nunca imaginou, nunca viveu, foi surreal, é impressionante
o que vocês fizeram hoje nesse dia aqui dentro. Ele falou, cara, hoje foi o primeiro dia de 4 encontros que eles têm. Hoje é o primeiro dia. Eles falaram, se tiver que parar hoje, já valeu a pena o investimento. Glória a Deus. Com tudo que a gente buscou, com Glória que a a gente Deus. se encontrou, e o quanto a gente está saindo daqui fortalecido. Glória a Deus. Enxergando o quanto aquilo que você fala, que você vive, hoje vivendo da fonte. É isso aí. Do Senhor. É isso aí. Foi sensacional. São gente que não estão na mesma fé que nós. Ele começou, ele me convidou, ele falou, estou começando um grupo novo, eu gostaria muito que, de surpresa, não vou nem anunciar isso, mas que o senhor estivesse com a gente lá e que trouxesse uma mensagem àquelas pessoas. E foi uma coisa muito, um fluir muito gostoso, né? Um fluir muito gostoso e eles ficaram atentos, comendo. Você vê quanta sede há, quanta fome há. Mas o ponto, que tudo que eles ouviram, aquilo impactou. E quando eu perguntei, faz sentido o que vocês ouviram? Os primeiros não conseguiram nem falar, nós tivemos que dar tempo para eles começar a falar, porque eles estavam chorando. São empresários, são homens de negócios, são empresárias, são gente de negócio. Que teve um que falou assim, hoje eu entendi tudo, e eu quero me aproximar mais, porque eu quero estar ligado a essa fonte. Porque essa é a fonte, e às vezes a gente está aqui, e a gente recebe tudo como um ensinamento religioso. Não, querido. Não é um ensinamento religioso. Esse é um estilo de vida. Esse é um estilo de vida vitorioso. São ensinamentos para a vida toda. Todas as áreas da vida. Todas. Tem resposta e direção para tudo. Eu disse, a história se repete. A história se repete. Só muda os personagens. Deus não está parado. Deus não está parado. Você vê, olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Eu não sou empresário. Eu sou só um instrumento do Senhor. Ele é um empresário. Eu não tenho que acrescentar tecnicamente para aqueles empresários. Ele já dá todas as ferramentas àqueles empresários. O que acontece? Isso é um alinhamento de propósito. Esse é um alinhamento de propósito. Ele é um instrumento do Senhor. É o que nós falamos ontem. Tem igreja, onde nós nos congregamos, certo? Aqui é a igreja que nós nos congregamos. E tem a igreja lá. A igreja está lá. A igreja está em todos os lugares. A igreja do Senhor. Transformando e impactando vidas. É isso. Esse é o propósito. Transformando e impactando vidas. Aquelas pessoas talvez não viria aqui. Não me receberia. Mas através de pessoas como ele, que fala a língua deles, essas pessoas abriram. Elas receberam. E por ver muitas coisas, já ouvir ao longo, não estavam resistentes, estavam muito abertas. Coração aberto, terra boa, só para a semente ser semeada. Terra boa, falei isso ainda lá. Falei, isso é terra boa. Só para a semente ser semeada. É terra sedenta. Terra boa. Então, isso é lindo, isso é propósito. Então, isso é igreja, aonde nós nos congregamos. Isso é igreja, lá fora. A igreja está fora, a igreja não está dentro de 4 paredes. Mas a igreja é atuante.
A igreja é isso aí, ela é atuante. Às vezes parece que, não se mistura. Se todos seguissem as orientações, os direcionamentos que nós recebemos da fonte, é um fluir. Junta com o técnico, junta com o conhecimento que se tem, é um fluir. Se torna tudo mais fácil. Pode concluir. O mais interessante foi que o treinamento de hoje para esses empresários, a gente estava falando da postura de um diretor, de um proprietário. Né? O que é um diretor executivo de uma empresa, qual é a postura que ele tem que adotar, o que ele tem que fazer. E eu tinha feito 80% de parte do conteúdo e ficou, como a gente estava vendo a questão de horário. Depois que o senhor chegou e fez o bate-papo, que trouxe a palavra, mas a palavra conectada ao mundo corporativo, que a gente foi fazendo o bate-papo, quando eu concluí os outros 20%, algumas pessoas viraram e falaram assim, tudo que você falou tecnicamente está na palavra. E é aquilo que a gente vive aqui todos os dias, sabendo que tudo que você quer saber sobre gestão, quer saber sobre liderança, quer saber sobre como tocar o seu negócio, está na palavra. Porque eles mesmos citaram, cara, tudo que você falou já foi falado. Tanto é que os personagens que nós levamos ali é só diretoria, só liderança. Só diretoria e liderança. Tem lugar melhor? Não tem. Para a gente beber da fonte e agregar a conhecimentos novos, né? Então, mas aonde eu quero chegar? Você vê que o quanto as pessoas estão sedentas. O quanto as pessoas precisam, só falta alguém para conectá-las, só falta alguém para ser o canal para a semente ser semeada. E isso, eu ainda saí, eu falei, foi maravilhoso, né? Porque você vê o quanta sede existe nos corações, o quanto, um pouco que elas ouviram daquilo que a gente ouve. Só a palavra faz sentido. Só me fala aqui, fala o que fez sentido para você. Se derramaram. Total sentido. Então, aonde eu quero chegar com isso? Querido, você pode beber na fonte. Você pode estar totalmente conectado. Olha o que eu disse de Salomão. Eu sou como uma criança. Pai, o que o senhor quer que eu faça agora? Qual é a direção? Qual é a missão para mim agora? E as missões são grandes. Os projetos são grandes. Isso só vai se replicar. É a gente entender. Há poucos dias eu disse assim, ainda para ele, eu falei assim, você não é simplesmente um empresário. Você é um ferreiro. Você está forjando gente. Você é um artesão. Você está lapidando. E tem um propósito nisso. Estou falando dele porque nós estamos falando, agora você leva para você. Nós somos. Nós fizemos um trabalho agora para a juventude, que foi algo estrondoso, poderoso. E o que nós entendemos ali nos próprios depoimentos? Que os erros é cultural, é cultura. A criação é cultural. Os pais, por conta de uma questão cultural, já não corrige o que deveria ser corrigido, acha normal o que não poderia ser normal, que é só o gatilho para que o jovem siga na direção errada. E aí você vê, como nós vimos, depoimentos um atrás do outro, eles falando justamente aonde foi o gatilho para eles se perderem na vida. Onde muitos se perderam, onde seguiram o caminho errado. E tudo, aonde a gente chega que tudo está na matriz, tudo está em casa, começa aqui. Tudo começa aqui. Inclusive, eu disse ontem, um negócio de sucesso começa em casa. Viu?
Ah, eu quero ser empresário, vou te dar o treinamento, você não precisa fazer estágio em casa. Vai arrebentar. Gestão, administração, liderança, lida com pessoas, boa comunicação, né? Pega o manual de vida, já começa a colocar em prática, porque quando você vai para uma empresa, tem um manual daquela empresa, tem um regimento interno daquela empresa, tem que começar a treinar, né? Tudo na vida tem. É o que eu falo aqui, inclusive eu falo aqui na igreja. Eu falo, ninguém é obrigado a estar aqui. Ninguém foi obrigado a estar aqui. Mas uma vez que você está aqui, nós temos regras a cumprir. Não é verdade? A gente tem que respeitar. Se eu vou na tua casa, eu sou obrigado a respeitar as regras da sua casa. Se você não é obrigado a estar em lugar nenhum, mas se você está, você é obrigado a cumprir as regras daquele lugar. Mesma coisa de entrar na empresa do Marcelo, não sou obrigado a estar lá. Mas lá é dele, ele tem regras para a empresa dele. Então, se eu quero estar, então eu preciso cumprir. Isso é para a vida. É para a vida. Deus não opera na bagunça, Deus não opera na desordem. Em todo lugar tem que ter ordem e ter disciplina. Sabe o que Deus fez com o povo quando tirou do Egito? Parou no Monte Sinai e aguardou. Para quê? Para subir e buscar as leis para eles. Porque o povo não podia seguir sem lei. O povo tinha que ter lei, o povo tinha que ter regra, o povo tinha que ter disciplina. Porque um povo sem disciplina se perde no caminho. Então, isso é sério. Isso é muito sério. E está aí um exemplo. Obrigado, Marcelo. Obrigado. Vamos lá. Hoje o Senhor chama a nossa atenção para essa palavra, para essa promessa, para a gente fazer a seguinte reflexão. O que está impedindo a ação dele? O que está travando? O que está travando a ação dele? Eu vou dar uma lista rápida para você e tire suas conclusões você. Eu sempre acredito, prefiro crer, que todos que estão aqui estão porque creem. Porque senão não haveria sentido estar aqui. Então, já que a gente crê, a gente também não pode, esse crer não pode ser qualquer crer. Né? Eu creio, mas não creio, eu creio, não acredito. Não pode ser igual o pai do garoto endemoniado que, ajuda-me, Senhor. Aí ele vira e diz assim a Jesus, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Né? Eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Duas coisas não caminham juntos, né? Incredulidade é não crer, não é verdade? Incredulidade é não crer. Eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Não pode, né? Por isso o filho estava desde a infância um demônio dominando a vida dele. Vem para Gênesis 39. Vamos lá, rapidinho. Depois eu volto aqui. Marca onde você parou aí, por favor. Quando José foi levado para o Egito pelos negociantes ismaelitas, eles o venderam a Potifar, um oficial. Potifar era capitão da guarda de Faraó, rei do Egito. Diga comigo em voz alta essa palavra. Diga comigo, o Senhor estava com José. Por isso, ele era bem-sucedido em tudo que fazia. Pensa nisso. Por que ele era bem-sucedido? Por quê? O Senhor estava com ele. Potifar percebeu que o Senhor estava com José. Mas espera aí, como é que ele percebeu que o Senhor estava com José? Já tinha algumas coisas ali diferentes. Isso era resultado. Era resultado. Esse cara já estava produzindo algo que não era normal. E que o Senhor lhe dava, aliás, que o Senhor estava com José e lhe dava sucesso em tudo que fazia. Satisfeito com isso, nomeou José seu assistente e encarregou de toda a sua casa e de todos os seus bens. A partir do dia que José foi encarregado, diga comigo, a partir do dia que José foi encarregado de toda a casa e de todas as propriedades de Potifar, diga, o Senhor começou a abençoar a casa do egípcio por causa de, a partir do dia, colocou na mão de José, o Senhor falou, não quer saber, agora vai fluir. Vai ser abençoado. Tudo corria bem
diga comigo, tudo corria bem na casa e as plantações e os animais. O que está escrito? Tudo. Tudo. Assim Potifar entregou tudo o que possuía aos cuidados de José, tendo como administrador, não se preocupava com nada, exceto com o que queria comer. E aí eu venho o 23, né, com o carcereiro, o Senhor estava com José. Agora, só para concluir, você não pense você que isso é mérito de José. Simplesmente. Todos os direcionamentos, toda a visão, toda a revelação que Deus deu a ele, gerou esse resultado. Olha as pessoas vindo a José comprar. Porque morreríamos de fome diante dos seus olhos. Diga comigo, compre nossas terras em troca de mantimento. Oferecemos nossas propriedades e nós mesmos como servos de Faraó. Dei-nos cereais para que vivamos e não morramos, para que a terra não fique vazia e desolada. Assim José comprou, diga comigo, toda a terra do Egito para Faraó. Comprou tudo. Todos os egípcios venderam seus campos, pois a fome era terrível. Em pouco tempo, todas as terras passaram a ser propriedade de Faraó. Quanto ao povo, tornou todos escravos de uma extremidade do Egito à outra. Mas olha a gratidão do povo. Diga comigo, o Senhor salvou nossa vida. Exclamaram. Sabe por quê? Eles só tinham uma alternativa. Ou José socorria eles, ou eles morriam de fome. Mas isso é lindo. Por quê? Por que essa fartura? Por que essa riqueza? Por que quando todo mundo estava em escassez, eles tinham em abundância? Conexão com o Criador. O Criador disse que o que aconteceria e o que ele deveria fazer. Inclusive, o projeto, toda a programação estratégica para poder se preparar para aquele tempo, foi dado. Tudo que ele tinha que fazer. Até quanto ele tinha que armazenar, se preparando para esse tempo. Aí, olha que coisa linda. Apenas os sacerdotes não foram entregues a Faraó. Apenas as terras dos sacerdotes não foram entregues. Diga comigo, enquanto isso, o povo de Israel, diga comigo, o povo de Deus, se estabeleceu na região de Gósen, no Egito. O problema era onde? A fome era onde? No Egito. Ali, diga comigo, adquiriram propriedades e tiveram muitos filhos e sua população cresceu rapidamente. Como é que todo mundo está vendendo e eles estão comprando propriedade? Você entendeu ou não? Sim ou não? Como é que todo mundo está vendendo e o povo de Deus está comprando? Todos estavam vendendo suas terras e o povo de Deus adquirindo. Diga essa palavra comigo, diga, em nome do Senhor Jesus. Enquanto todos estão vendendo, diga, eu vou comprar. Enquanto muitos estão perdendo, diga, eu vou adquirir. Diga, eu vou prosperar. Em meio à escassez, em meio ao caos, porque eu creio na bênção do Senhor. Diga, e a bênção do Senhor está sobre a minha vida. Isso é uma questão de fé. Ninguém pode responder pela fé de ninguém. Uns creem, outros não creem. A palavra é dita assim, eu coloco diante de você a bênção e a maldição, você escolhe. Primeiro Samuel 18:14, Davi continuou, diga comigo, a ter êxito em tudo, o quê? Por quê? Por quê? Você viu o diferencial? Tinha êxito por quê? Quando Saul viu isso, teve ainda mais medo. Mas todo Israel e todo Judá amava Davi. Diga comigo, porque ele conduzia
as tropas vitoriosamente nas batalhas. Diga comigo, eu vou conduzir a minha família, diga o meu negócio, diga a minha equipe, vitoriosamente. As pessoas amam vitoriosos. E as pessoas amam pessoas que os conduzem à vitória. Por que as pessoas não amavam Saul e amaram Davi? Porque Davi os conduzia vitoriosamente. E Saul era covarde, fugia. Saul era covarde, fugia. Por isso que eu digo, o Deus pode ser o mesmo, a fé não. O Deus de Saul era o Deus de Davi, mas a fé de Saul não era de Davi. Está entendendo ou não? Sim ou não? Então eu preciso ter cuidado. E Deus é o mesmo. O Deus de Saul e Davi foi o mesmo. Mas a fé não. E os resultados não. Agora repita isso aqui comigo. Davi tinha êxito em todos os seus, leia ali por favor, empreendimentos, pois, qual que era o diferencial? O Senhor estava com ele. Tinha sucesso, êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor estava com eles. Tem que mexer conosco. Isso tem que mexer. Poxa, o Senhor estava com ele, tinha êxito em tudo que fazia? Tinha sucesso em tudo que fazia? Já falamos de José, também Davi. Agora vai e diga ao meu servo Davi, que assim diz o Senhor dos Exércitos. Diga comigo, eu o tirei das pastagens, onde você cuidava de ovelhas. Quem tirou lá da pastagem? Eu o tirei, não foi você que saiu, eu o tirei. E o escolhi para ser líder do meu povo Israel. Estive com você por onde andou e destruí todos os teus inimigos diante de seus olhos. Diga comigo, agora tornarei seu nome tão conhecido quanto dos homens mais importantes da... Tornarei o teu nome tão conhecido quanto os mais importantes da terra. Olha que coisa interessante, estava falando sobre isso. Tem alguém que acompanhou minha live pela manhã hoje? Não às 6h30, a transmissão às 9 horas. Acompanhou? Olha que coisa interessante, né? O Senhor diz o seguinte, né? A bênção, como disse Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para um lugar que eu te mostrarei. Eu o abençoarei. Diga comigo, eu o abençoarei. Tornarei seu nome famoso. Diga aí, tu serás uma bênção. Eu o abençoarei, graças a Deus, toma posse da bênção. Só que depois ele já diz, tu serás uma bênção. Quem é abençoado tem que ser bênção. Quem é abençoado tem que ser bênção. Tornarei o seu nome famoso. Eu estava aqui hoje pela manhã, na transmissão, e eu perguntei assim, de onde tem gente me acompanhando aqui? Aí gente do Brasil, tudo quanto é lugar. Gente de tudo quanto é estado. Acre, Rondônia, Pará, Bahia. E do exterior, Estados Unidos, Espanha, Angola, Portugal, Itália, que mais? Espanha, que? Inglaterra, Japão, estava tudo aqui, ó, tudo aqui. Então, onde nós já estávamos? Aí eu falei uma coisa, né? Olha que coisa interessante. Porque tudo tem uma raiz e uma matriz, né? Tudo começa por um. Isso tudo existe, a igreja, o Ministério Mudança de Vida existe, tem toda uma causa pela qual ela existe, mas a gente sabe que a matriz disso tudo é uma mulher chamada Dona Dirce, que é minha mãe. Certo? A minha mãe não conhece nenhum de vocês. A minha mãe não sabe quem vocês são.
mas todo mundo sabe quem é minha mãe. Todo mundo conhece a Dona Dirce e tem respeito e admiração pela Dona Dirce. O nome da Dona Dirce é famoso, até fora do Brasil. E a Dona Dirce não tem nem noção disso. Está entendendo ou não? Qual foi o grande ministério da Dona Dirce? O ministério da oração, o ministério da intercessão, o ministério de lutar pela casa, pela família, pelos filhos. E a perseverança da Dona Dirce gerou uma corrente, uma onda de salvação, de transformação, de graça. E a Dona Dirce não sabe quem vocês são. A Dona Dirce não conhece nenhuma dessas pessoas que estavam aqui hoje, mas a maioria dessas pessoas conhece a Dona Dirce. A maioria delas. A palavra se cumprindo. A palavra não pode. Tem algo tão poderoso na palavra que todas as promessas que Deus fez, toda aliança que Ele fez a alguém, você vê isso na vida dos principais heróis da fé, Abraão, Davi, o Senhor dizendo que por causa da aliança que fez, Ele não ia fazer, ou ia cumprir o que Ele fez, ou seja, Ele estava cumprindo com a aliança até com a pessoa depois de morta. Porque a promessa de Deus permanece até para depois. Até depois da morte. Ele cumpre com a sua palavra, com a sua promessa, permanece. Ele é fiel para com a sua palavra para cumprir. Eu fiquei meditando nisso, eu falei, como é forte. A Dona Dirce acha que ela é anônima, que ninguém sabe quem ela é. E a Dona Dirce é mais famosa do que você se imagina. Está lá o vídeo dela que se chama A Guardiã. Você já correu para tudo quanto é lado. Mas ela não sabe quem vocês são. Só que a palavra está se cumprindo. Ela creu. Ela creu. E dela nasceu uma multidão. Isso, e aí, bicho, o que eu tenho com isso na vida da Dona Dirce? Está com a vida restaurada, a Dona Dirce é uma mulher próspera, a Dona Dirce tem a família salva, a Dona Dirce o casamento abençoado, a Dona Dirce vai ter, está cumprindo na vida da Dona Dirce aquela promessa, você não morrerá antes que a promessa se cumpra. De agora em diante, Deus pode chamar ela a qualquer momento que já está pronto, está feito. Claro que agora ela não tem pressa, né? Tudo abençoado, tudo feitinho, agora é desfrutar um pouco mais, ela não tem tanta pressa mais. Mas houve o tempo dela achar que acabou, né? Não volta a sorrir nunca mais. Agora, diga comigo, eu farei tão famoso quanto os homens mais importantes do que? Eu farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. A Dona Dirce já é mais famosa do que muita gente que está que está por aí, gente jovem, que está na internet. A Dona Dirce já é mais famosa do que muitos. Parece uma brincadeira, mas a palavra se compreende. Ela se tornou uma bênção. Ela se tornou uma bênção e uma geração de bênção. A palavra se cumprindo. Deus restaurou tudo, restaurou família, restaurou casamento, restaurou sentimento, restaurou a saúde, restaurou o vigor, restaurou a juventude, restaurou tudo. Tudo restaurado. Não é lindo isso? Sim ou não? Mas eu sei que você não quer ouvir falar da Dona Dirce. A Dona Dirce é só para fortalecer a palavra se cumprindo em coisas que a gente nem se dá conta, mas a palavra se cumprindo. Eu sei que você quer ouvir falar de Salomão, de Davi, mas é dele aqui que eu estou te falando. Ó, engrandecerei o seu nome, diga comigo, como só os grandes têm na terra. E cumpriu? Cumpriu. De quem é? Para quem foi essa promessa? Para Davi. Davi é famoso? Sim ou não?
Só os grandes têm o nome dele. E poucos grandes têm o nome dele. Então, a palavra se compreende, porque Deus foi com esses homens. Quando Deus, Ele quer promover, olha aqui, ó. As pessoas chegavam e diziam assim para Davi: que a paz, sim, a paz, que a paz esteja com você. E que a paz esteja com os que o ajudam. Porque o seu Deus, diga comigo, porque o seu Deus é quem o ajuda você. Como é que as pessoas sabiam que Deus ajudava ele? Eu vou te contar por que elas sabiam. Porque ele não perdia uma guerra. Ele não perdia uma batalha. Então as pessoas olhavam e falavam: cara, tem uma força maior por trás desse cara. Tem um poder maior por trás dele. E aí as pessoas queriam fazer aliança com ele, queriam acompanhar, porque as pessoas querem estar com os vitoriosos. Porque naquele tempo, diga comigo, dia após dia, mais homens vinham a Davi para o... Sabe por quê? Que é isso que eu falo para você, gasta tempo com Deus, querido, gasta tempo com Deus. Você tem que fazer a sua parte? Você tem que fazer a sua parte. Só que a partir do momento que Deus fez promessa a Davi, Deus não é homem para que minta, Deus tinha que cumprir as promessas que fez a ele. Aí o que acontecia? Todos os dias, ó, diga comigo, naquele tempo, dia após dia, mais homens vinham a Davi para o ajudar, até que se formou um exército, um grande exército como o exército de... Porque todos os dias o Senhor falava assim: vai ajudar Davi, vai ajudar Davi, vai ajudar Davi, vai ajudar Davi. E aí vinha multidões, 3.000 homens, 4.000 homens, 7.000 homens, 15.000 homens, 20.000 homens, 30.000 homens, 40.000 homens, 50.000 homens, uma multidão. É o que eu disse outro dia. Eu não sei o que você faz. O que você faz? Responda aí para você. O que você faz? Deus não pode mandar gente dia após dia para te favorecer? Sim ou não? Dia após dia para poder te ajudar no seu crescimento, no seu negócio? Dia após dia, Ele pode. Então vai na fonte. Vai na fonte. Vai nele. Isso aqui são orações, por isso que eu falo para você, não confia na sua cabeça, registra, para você ter argumento de oração. Deus não pode negar a sua palavra. Está lá em Crônicas 12, 18, 22, naquele tempo, dia após dia, Senhor, o Senhor pode, o Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo. Senhor, faça da minha vida, o Senhor pode mandar todos os dias, o Senhor pode mandar clientes, o Senhor pode mandar negócios, o Senhor pode mandar parceiros, o Senhor pode, Senhor, mandar gente para me ajudar, o Senhor pode mandar, meu Deus, sei lá, e vai embora. Diga comigo, assim, o Senhor estava com quem? Já é outro. Diga comigo, e a sua fama se espalhou por toda a terra. Por quê? Por quê? O Senhor estava com ele. O que foi o diferencial desses homens? O Senhor estava com eles. A gente não pode ouvir isso aqui. É como eu disse, tudo se repete. Nada é novo. O que se fez se fará outra vez. Está lá em Eclesiastes 1:9. O que se fez se fará novamente. Tem nada novo. Agora é o nosso tempo, a nossa geração. É a minha, é a sua. É a nossa. De impactar, de crescer, de mover, de cumprir com um propósito. De ser esse filho. Pai, o que é para fazer agora? Pai, qual a direção que o Senhor tem? Pai, eu quero cumprir com o teu propósito. Pai, os propósitos de Deus são grandes. Tem alguém que foi maior que Salomão? Mais rico, mais famoso? Tem alguém que foi? Sim ou não? Sim ou não? Não, não teve. Até hoje não tem. Então, os propósitos de Deus são pequenos ou são grandes? Grandes. São grandes, são poderosos. É que a igreja, para a gente se congregar, você é igreja fora.
seu instrumento do Senhor. Deus trabalha com você para estabelecer cultura, Deus trabalha com você, fazendo de você um ferreiro, um artesão, uma ferramenta poderosa para gerar, construir. Agora a gente precisa entender, receber isso e entrar. Eu preciso estar conectado. O meu justo, diga comigo, o meu justo viverá pela fé. Querido, se você caminha na força do braço, então você não é justo. E você vai cansar. Meu justo caminha pela fé. Caminhar pela fé, caminhar na dependência de Deus à luz da sua palavra. Já falei de gente famosa. Farei de você uma grande nação. Diga comigo, o abençoarei e tornarei famoso. E você será uma bênção para os outros. Às vezes a gente para só ali, né? Abençoado, quero ser só uma bênção, receber a bênção, mas não quero ser uma bênção para os outros. Não, o propósito é completo. Entenda isso. E isso é maravilhoso. Porque o que a gente recebe, a gente tem que passar. Nós nos tornamos canais. Abençoarei os que eu abençoar, amaldiçoarei os que eu amaldiçoar, e por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Por que as famílias? Porque a bênção é para a família. A bênção é para a família, família. Deus é família. E a família de Deus. E nós abençoamos famílias. Nós transferimos a bênção para famílias. Tudo tem um propósito. O Senhor abençoou grandemente meu Senhor. E ele se tornou um homem, diga comigo, rico. Um homem o quê? E quem o abençoou? O Senhor. O Senhor lhe deu rebanhos, ovelhas, bois, diga comigo, uma fortuna. Diga essa palavra de boca cheia, diga uma fortuna. Uma fortuna. Uma fortuna em prata e ouro, e muitos servos e servas, e camelos e jumentas. Tinha uma fortuna. Deus abençoou com a fortuna. Como eu disse, tudo tem propósito. Naquele ano, quando Isaac plantou lavouras, colheu, diga comigo, 100 vezes mais do que havia semeado. Por quê? Pois quanta gente abençoada, né? Porque o Senhor abençoou. Diga comigo, Isaac prosperou, se tornou rico. E o quê? Porque aí você tem poder para influenciar. Influenciou. Agora a gente sabe que isso não é de graça. Ao outro, o resultado foi que Jacó, diga comigo, se tornou muito. Rapaz, eu não sabia que tinha tanto rico na Bíblia. Tem gente falando assim já, né? Você viu? Tem gente já falando assim, não sabia nem que tinha tanto rico na Bíblia. Tem mais do que você possa imaginar. Muito mais do que você possa imaginar. Entendeu? Muito mais. Dono de grandes rebanhos, também servos e servas e muitos camelos e jumentos. Diga comigo em voz alta, lembrem-se do Senhor o seu Deus. É Ele que lhe dá força para o quê? É Ele que lhe dá força para serem o quê? Vou mudar a tradução, mas lembre-se do Senhor o seu Deus, pois Ele é que dá força a vocês, é que dá a vocês a capacidade de produzir. Então corra na fonte. Busca na fonte. O Senhor lhes garantirá bênção em tudo que fizerem, e encherá seus celeiros de cereais. O Senhor, o seu Deus, lhes abençoará na terra que lhes dá. O Senhor lhes dará prosperidade na terra que jurou a seus antepassados que daria a vocês.
e os abençoará com muitos filhos, rebanhos numerosos e colheitas fartas. No tempo certo, o Senhor enviará chuvas de seu rico tesouro no céu e abençoará, diga comigo, todo o trabalho que realizarem. Diga, vocês emprestarão a muitas nações e jamais precisarão tomar emprestado delas. Diga, se está escrito, tem que se cumprir e vai se cumprir. Portanto, obedeçam aos termos desta aliança. Diga comigo, para que prosperem em tudo que fizerem. Tem termos, aliança tem termos. Aliança tem termos. Se você entende, e como você vai crescer, você vai prosperar. Tem uma mensagem para nós aqui. Tem uma mensagem. E Deus quer levantar, como já está levantando, pessoas, ungidos, instrumentos, dando ideia, capacidade, visão, abençoando seus empreendimentos, tendo êxito em tudo que faz. Se você não está onde você gostaria de estar, tudo bem, seja grato e feliz e o melhor aonde você está. Seja um José. José foi grato aonde estava, foi o melhor em cada processo, até chegar onde Deus havia prometido. Deus deu o sonho que ele ia governar, mas até esse sonho se cumprir, se materializar, foi um processo. Mas ele foi o melhor em cada etapa, em cada processo, e foi fiel a Deus em cada processo. Tem uma mensagem para nós aqui. Amém? Fique em pé, por favor. Volta onde eu parei. Feche seus olhos, por gentileza. Na verdade, tudo que eu fiz de um certo momento para cá dessa mensagem, eu fiz por acréscimo. Porque o que Deus está trazendo a nós hoje é justamente reforçando a promessa da palavra profética das bênçãos de José. E eu terminei fazendo uma pergunta agora há pouco, né? Eu disse, o que está impedindo a ação dele? O que está travando? Essa é a pergunta. Senhor, o que está impedindo todas essas promessas se cumprindo na minha vida? Não desperdice sua vida, não jogue fora nenhuma oportunidade. Vamos nos levantar hoje e vamos dar a Deus o que sabemos que Ele está pedindo. Se tem uma coisa, eu falava sobre isso ontem, Deus nos deu uma mensagem para o início desse ano, que eu confesso a você que ela mexeu demais comigo. E eu trabalhei essa mensagem, Eu trabalhei essa mensagem, trabalhei comigo, trabalhei com a minha casa, com os meus filhos, com a minha família. Trabalhei com os que estavam comigo. Porque Deus não está parado. Deus nunca está parado. Deus sempre está se movendo. Sempre está fazendo coisas. E se a gente não está em comunhão, em relacionamento, atento, nessa conexão de céus e terra, que a igreja é onde céus e terra se encontram, você não entende
A nuvem levantou, já está indo, eu não vi, já fiquei para trás, estou perdido no deserto. O Senhor, um tempo atrás falou, bata na rocha, agora Ele está falando, fale com a rocha, eu estou batendo na rocha ainda. Estou operando no modo antigo. O Senhor testa a minha fé e diz, vai lá, ofereça o seu Isaac no Monte Moriá a mim. 3 dias depois Ele vem e diz, não toca no menino, porque agora eu sei que você teme a mim. Só que eu não estou atento, não estou ouvindo. Não tenho discernimento do que Deus está falando. Por quê? Porque eu não tenho um relacionamento. Eu estou sempre disperso, às vezes estou desligado da videira. O maná é fresco, é por dia. Eu estou tentando guardar maná velho estraga. Comida de ontem, meu filho, no tempo do maná, comida de ontem para hoje é comida apodrecida. Maná é diário. Então a mensagem para nós é, vamos corrigir, ajustar, nos posicionar, reparar, confessar, mudar o rumo, nos humilhar, fazer o que o Espírito Santo está falando ao nosso coração, e Deus agirá, porque a falha nunca está em Deus, a falha sempre está em nós, nunca, sempre está em nós. E a gente precisa parar e dizer, gastar tempo e dizer, Senhor, me ajuda a entender, abra minha mente, abra o meu entendimento para eu entender o que o Senhor está fazendo, o que o Senhor está trabalhando, para onde o Senhor está, o que o Senhor tem para mim, o que o Senhor quer de mim, o que o Senhor não quer em mim, o que o Senhor não quer mais que faça parte da minha vida. É continuar crendo e confiando, tomando os posicionamentos que precisa ser tomados, mesmo que não vejamos nada, Deus está trabalhando, e nós vamos tocar aquilo que Ele prometeu. Deus não é um para que minta. Então eu vou dizer, eu comecei falando, né? Eu não sei te dizer, mas eu acredito que um dos anos mais estrondosos da minha vida foi esse. Mas eu me agarrei tanto à palavra, tanto, eu me agarrei atento ao que Deus está falando, aos comandos que Ele está dando, porque toda hora Ele está dando um comando, Ele está atento, Ele quer ver se nós estamos em comunhão, se estamos atentos àquilo que Ele está falando. Sabe o que acontece? Deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes você tem outro dia eu disse assim para uma pessoa, só vou te dar um exemplo simples. Eu disse assim para uma pessoa, eu disse, você não presta atenção no que eu falo, então eu não falo mais. Porque você fala e a pessoa não presta atenção no que você fala. Você fala, dá uma direção, uma orientação, a pessoa não presta atenção. Faz diferente. Vai chegar um momento que você vai falar, pô, estou falando em vão. Então não vou falar. Hora que você estiver prestando atenção, hora que realmente você quiser ouvir, eu falo com você. E sabe o que é mais assustador? É que Deus, a Bíblia fala, ora Ele fala de uma forma, Ele fala de outra, mas Ele está sempre falando. Sempre falando. Então, nós precisamos entender o nosso posicionamento, posicionamentos que nós precisamos ter, atitudes que, essa é a palavra, é a posição que nós precisamos tomar. Porque o Senhor virá com seu favor sobrenatural. Aqui, ó, a promessa nunca falha.
Por que a promessa, às vezes, ela demora? Porque eu demorei a entender. Eu demorei a chegar à posição. Nunca se esqueça que a terra prometida era uma caminhada de dias. E se transformou em 40 anos. Era dias. Foi culpa de Deus? Não. Não foi culpa de Deus. Foi culpa do povo. E o que era para ser dias virou anos. 40 anos caminhando no deserto. E aí? Amém, pessoal? Às vezes a gente usa essa expressão assim, ó. Eu gostaria que... É um posicionamento nosso, né? A gente tem que ser mais sincero e mais verdadeiro conosco. Às vezes a gente usa essa expressão assim, o que eu tiver que fazer para vencer, eu vou fazer. Mas na prática não faz. Na prática, eu não assumo um posicionamento, eu não tenho um comprometimento, eu não venço minha carne, eu não venço meu orgulho. Então eu não quero vencer, a verdade é essa. A gente tem que ser sincero e falar conosco, peraí, rapaz, você não precisa me chamar a atenção, eu sou um cara que eu sou o primeiro a puxar a minha orelha e falar comigo. Você está reclamando o quê? Você quer mais? Faça mais. Eu falo para mim. Você está reclamando o quê? Né? Esse é a virtude de Davi. Ele falava com ele. Não precisava ninguém falar, ele falava com ele. Então, tem coisas que a gente precisa aprender a falar conosco. Mas rapaz, você não fala que você quer mais? Então, meu querido, paga o preço. Faz o que tem que ser feito, para de escolher, para de pichinchar. É verdade ou não é? Sim ou não? Sim. Você diz assim, eu tenho um sonho. Tá? Eu tenho um sonho. Você acha que vai resolver você entrar? Vamos lá, vamos pensar no seu sonho grande. Vamos pensar num carro. Vamos pensar aqui que você tem um sonho de ter um BMW. Você acha que você vai chegar lá e vai pichinchar no preço de um carro popular e vai choramingar e vai exigir, e vai cobrar e vai... A palavra é essa mesmo, pichinchar o preço de um veículo popular. Você vai sair de lá com um BMW? Sim ou não? Não vai. Não vai. Às vezes a gente quer uma bênção tão grande, fazendo, né, pichinchando, não pagando o preço que tem que ser pago para alcançar, para desfrutar. Vida, você só tem essa, eu tenho só essa. Ela está passando, todos os dias nós estamos envelhecendo um pouquinho mais. Então eu quero viver a plenitude. Eu não posso ignorar que Jesus diz, eu vim para que você tenha vida e a tenha plenamente. Eu não posso ignorar tudo isso que nós lemos hoje. Tudo isso que nós vemos aqui. Eu não posso ignorar. Peraí, isso está escrito? Bicho, mas isso é... querido. Você acha que isso aqui é história? É livro histórico? Você acha que é? Palavras vivas. Palavras vivas. Viva e eficaz. Mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, penetra na divisa da alma e do espírito, entre juntas e medulas, quando se dá abertura para ela. Ela penetra e faz a transformação. Então, o quanto você quer? Tem um preço. É um posicionamento nosso. Opa, eu quero isso. Poxa, por que Deus abençoou esses caras? Por que a bênção estava sobre eles? Eu quero essa bênção sobre mim. Eu quero ter êxito de tudo que eu fizer. Eu quero ser bem sucedido em todos os meus empreendimentos. Todos os meus empreendimentos. Eu quero ser bem sucedido. Eu quero que Deus me torne influente. Eu quero que o meu nome seja um nome famoso, respeitado. Nome famoso é nome respeitado. Nome de respeito, nome de peso. Eu quero. Então preciso me posicionar.
E nós temos a oportunidade hoje, peraí, a palavra profética veio, o ano já passou, já estamos na segunda quinzena do mês de outubro. Muitas coisas já se cumpriram, mas tem muitas outras que ainda não se cumpriram. E tem gente que talvez vai falar, nada se cumpriu na minha vida. Mas aí é com cada um, que a palavra está se cumprindo. Ela está. Feche os seus olhos, vamos orar, clamar, colocar tudo diante dele com temor e total confiança. E Deus vai derramar a sua glória, trazendo definições, mudanças radicais. Essa noite não é noite de sermão para você não. Essa noite é noite de definições. É noite de mudanças. É noite de vitórias. Você entendeu? Não é para você receber essa noite como uma noite, eu tomei um mega de um puxão de orelha que eu saí até desorientado. Não, não é isso não. É noite de posicionamentos. Porque Deus quer definir situações. Deus quer fazer mudanças. E isso é para todo aquele que crê. Deus não mudou, sua fidelidade é eterna, Ele é o mesmo. Ele continua acrescentando a vida de todo aquele que se rende a Ele. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Deus prospera, olha o nome, José, Deus prospera, Deus acrescenta, Deus levanta, Deus restitui, Deus faz, Ele é o mesmo. Acredite nisso. Pega esse espírito, por favor. Diga comigo, Deus prospera. Diga, Deus levanta. Diga, Deus acrescenta. Deus restitui. Deus abençoa. Ele vela pela sua palavra para cumprir. A palavra dele vai atingir o propósito. Ela vai atingir o propósito. Quando Jesus falou assim, a figueira seca, aconteceu na hora. Figueira secou. No momento ninguém viu. No outro dia, quando passaram, estava seca a figueira. Tem coisas que você tem que dizer na sua vida, vai secar. Isso não faz mais parte da minha vida. Eu não aceito mais isso, isso vai secar. Eu não aceito mais esse fruto, vai secar. Eu não aceito mais essa árvore frutífera, vai secar. Cada coração é um coração. Cada oração, jejum, declaração, estamos movendo o sobrenatural e atraindo para nós. Creia, se levante nesse espírito, se levante, porque Deus traz uma palavra a você. Olha, sabe o que é? Deixa eu falar uma coisa aqui para você, olha só para mim aqui, por favor, entra isso com amor no coração. Primeiro, Deus não escolhe, Deus não procura gente capacitada. Você já ouviu essa frase dezenas de vezes, Ele capacita quem? Ele capacita os escolhidos dele, quem Ele chama Ele capacita. Ele capacita. Deus não faz acepção de pessoas. Ele abençoa a todos igualmente. É óbvio que com cada um Ele tem um propósito diferente. Agora, se Ele não faz acepção de pessoas, se a palavra, Ele tem feito promessas para mim, é para mim. Eu creio. E ela vai se cumprir na minha vida. Eu creio nisto. O posicionamento que eu tenho que assumir, eu vou assumir. O que Deus quer de mim, eu vou dar. Porque eu quero viver o que Ele tem para mim. Porque o que Ele tem para mim, a Bíblia diz que o que Ele tem para nós é mais do que pedimos ou pensamos. Então ainda você pensou, por mais que você pensou em algo bom, você não tem dimensão. Porque você só vai ter dimensão na hora que você estiver vivendo. Você imaginou alguma coisa, mas é mais. Por isso que, às vezes você olha, bicho, faz tempo que eu estou aqui na igreja, que você passasse muito mais tempo. Que seja um prazer para você. Porque bom é aquilo que traz bênção para a vida da gente. Aquilo que quando você sai daqui, você colhe o fruto, você colhe o resultado. Porque muitas pessoas estão cansadas. Mas sabe do quê?
cansada de não ter nada, cansada de não obter resultado, cansada de não prosperar, cansada de uma vida frustrada, cansada. Esse cansaço aí, meu filho, esse aí arrebenta qualquer um. Agora, cansaço naquilo que te traz resultado, isso não cansa não. Resultado, é aquela frase, né? É gostoso chegar em casa cansado, mas não frustrado. É verdade ou não é? Sim ou não? Cansado, mas não? Então diga, eu quero chegar em casa cansado, mas não frustrado. Tem dia que a gente chega em casa moído. Você a conta de arrancar a roupa e deixar não nem arranca. Não é? Tem dia que eu fico tanto em pé, que esses dias eu estava falando assim, rapaz, eu descalço, meu pé está doendo pisar no chão. Você passa muito tempo em pé. Mas você chega cansado, mas não, você chega realizado. Nada que uma boa noite de sono não recupere. Né? Amanhã é outro dia, amanhã eu estou renovado, está zerado, abençoado. É isso. Eu vou pagar o preço que tem que pagar, eu vou fazer, eu vou gastar o meu tempo, investir o tempo, porque gente sem fome tem gente sem fome porque a comida não desce. Quando você está aflito, angustiado, já tentou comer? Não vai. Não vai. É como se entalasse o negócio aqui, você não tem fome, você não tem vontade de comer. Tanta preocupação, tanta ansiedade, tanta amargura. Quando você deita na cama, o sono não vem, porque a cabeça fica assim, ó. Não desliga. Daqui a pouco, cabeça está em conexão com o coração, e o coração ativa e você fica assim na cama. Não é? Taquicardia, dispara o coração. Isso não é vida. Isso não é vida. Vai dormir, tá? Vai dormir cansado, vai dormir de madrugada, mas por quê? Porque gastei tempo com Deus, porque estava ouvindo Deus falar, porque estava meditando, porque estava orando. Entendeu? Tem gente que fala assim, eu não vou na igreja não, que o culto acaba tarde. Tarde? Tarde está a tua vitória, meu filho. Tarde. Tá, que já era para você ter saído de onde você está há muito tempo. Já era para estar vivendo um outro nível. Benditas horas. Você sabe que grandes revelações e grandes milagres aconteceram, foram fora de hora mesmo, né? Fora de hora. Inclusive, se nós estivéssemos aqui toda agora 3 horas da manhã, tinha que ser motivo de alegria, porque eu amo os que me amam, os que me buscam na madrugada me achará. Então, quando você encontra o Senhor, você encontra o provedor de todas as coisas, a provisão para todas as coisas. Todas. Você vai receber o que você quiser. Então, a gente precisa olhar com os olhos certos, fazer orações poderosas. E hoje é um desses dias. Diga comigo, a promessa nunca falha. Não vai falhar. Tem uma promessa para você, não tem? Sim ou não? Ela nunca falha. Ela nunca falha. Tem uma promessa para você? Sim ou não? Diga, ela nunca falha. Então ela vai se cumprir. Fala com Deus, é o que eu creio, Senhor. É o que eu creio na promessa, eu creio em tudo que o Senhor tem para mim. Eu creio, Senhor, eu creio, se eu preciso tomar posicionamentos, eu vou tomar. Você está aí, ó, você está aí. Eu não vou gastar tempo aqui na minha oração, porque você sabe o que Deus está falando com você, o que Deus está falando ao seu coração, a direção que Deus está te dando. Você sabe o que Deus fala ao teu espírito e o que Ele tem com você. Querido, tem coisas na vida que a gente fala assim, se tivesse que passar por todo o processo de novo, eu passava. Se tivesse que passar por cada processo de novo, eu passava para estar vivendo o que eu estou vivendo. Então, a fonte é o Senhor. Vai na fonte. Por que esses homens prosperaram? Porque o Senhor o abençoou. Porque Davi se tornou rico? Porque o Senhor abençoou. Por que Abraão se tornou rico? Porque o Senhor abençoou. Porque Davi se tornou famoso? Porque Deus o abençoou. Porque José se tornou o celeiro da abundância, da fartura, porque Deus o abençoou. A bênção é para você. Deus prospera, Deus acrescenta. Então diga a Deus, Senhor, prospera, Senhor, acrescenta
acrescenta na minha vida, acrescenta, meu Pai, acrescenta, meu Deus. Eu quero cumprir com o meu propósito, eu quero que, Senhor, que o Senhor me use, que o Senhor me use para os teus propósitos, Senhor. Eu quero receber da fonte, eu quero receber da fonte, em nome do Senhor Jesus. A igreja é onde céus e terra se encontram. A igreja é o alinhamento aonde céus e terra se encontram. Então receba, em nome do Senhor Jesus, que Deus te dê a revelação, que Deus te dê visão, que Deus te dê ideias, que Deus te dê projetos, que Deus te dê capacidade, habilidade, que Deus te dê discernimento, que Deus te dê criatividade, que Deus abençoe e te dê êxito, bom êxito em tudo que você fizer, que você tenha êxito, que você tenha êxito em tudo que você fizer. Diga a Deus: Senhor, eu quero êxito em tudo que eu fizer, eu quero êxito em todos os meus empreendimentos. Senhor, eu creio no que está escrito, eu creio na tua palavra, eu creio na tua promessa, eu creio, Senhor, eu creio, meu Deus. O Senhor acrescenta, o Senhor prospera, Deus prospera, Deus acrescenta. As bênçãos descansarão, repousarão sobre a sua cabeça. Então diga e fale, libere palavras poderosas para a tua vida. Diga: eu vou viver os meus sonhos, eu vou viver as promessas que Deus tem para a minha vida, eu vou viver as promessas, a grandeza que Deus tem para a minha vida, em nome do Senhor Jesus. Eu serei uma bênção, além de ser abençoado, eu serei uma bênção, além de ser abençoado, eu serei uma bênção, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, abençoa, meu Deus, abençoa o teu povo, abençoa, meu Pai, abençoa, dê visão, direção, revelação, dê ideias, fala aos mentes, aos corações. Acrescenta, Senhor, acrescenta na vida do teu povo, acrescenta, Senhor, acrescenta na vida dos teus. Que haja aqui, meu Pai, nesta noite, que bênçãos sejam liberadas, meu Deus, que definições aconteçam, que portas sejam abertas, que conexões se estabeleçam, Senhor. Abra portas grandes, estabeleça conexões para ela, Senhor, estabeleça, meu Pai, levanta, meu Deus, favoreça, meu Pai, tudo que ela fizer, aonde ela for, aonde ela pisar, tudo que ela colocar nas suas mãos, meu Deus, que ela tenha sucesso, que ela tenha êxito, que ela seja bem sucedida em tudo, Senhor. Abençoa, meu Deus, visita o local de trabalho dela, visita, meu Deus, peça a Deus, me dê dons, me dê talentos, me dê habilidade, me dê perícia, me dê, Senhor, me dê visão, direção, revelação, me dê, meu Deus, abra minha mente, me ajuda a enxergar o que eu não tenho enxergado, me ajuda a ver o que eu não tenho visto, me ajuda, meu Pai, me ajuda, Senhor. Diga. Não, não pode. Não, não pode. Não, não pode. Não, não pode. Não podemos. É tudo. Eu descobri. Diga isso a Ele. Sem Ti eu nada posso fazer, Senhor. É tudo para o Senhor. Sem Ti eu nada posso fazer. É tudo sobre o Senhor. Isso quer dizer: ora vem, Senhor, ora vem, Senhor.
É isso que quer dizer. Ora, vem, Senhor, vem ao meu encontro. Vem, Senhor, vem com a tua graça, vem com a tua grandeza, vem com o teu poder, meu Pai, vem com a tua sabedoria, Senhor. Aleluia. Hosanas. Com seus olhos fechados, os planos de Deus são grandes, os propósitos dele com você são grandes. Por isso que a sua conexão com ele tem que ser muito profunda, porque você vai receber diretamente dos céus os propósitos de Deus estão aí. Nada tem acontecido sem a direção dele. E ele usa os seus até para sustentar a bênção, o peso da bênção, a grandeza. Você precisa dessa conexão. Deus tem ideias para você. Deus tem projetos para te dar. Deus tem ideias para te dar. Habilidades, dons, talentos. Deus tem coisas poderosas para revelar. Por isso que Ele precisa que você entenda isso. E tenha intimidade, é relacionamento. É relacionamento. Ele não tem uma bênção, Ele tem um projeto. Ele não tem uma bênção, Ele tem um propósito com você. Não é uma bênção, é um propósito. É algo que talvez você não tenha nem dimensão. E isso vai passar para a geração. Vai ficar para os teus filhos. Vai para os teus netos. Porque a bênção, ela vai passando de geração em geração. Não é só para você. Vai ficar para a geração. Não é glorioso isso? E a geração precisa de estrutura para sustentar essa bênção também. Por isso que a estrutura tem que ser muito bem feita. Porque senão a sua geração não tem estrutura para ela. Então entenda isso. Tome posicionamentos aqui hoje. Deus quer posicionamentos. Deus quer relacionamento, Deus quer compromisso. Deus quer intimidade. Porque se eu só coloco em cargo de confiança, a palavra já está aí, né? Confiança. Confiança. Os de confiança. Então seja e mostre a Deus que você é o pequeno fiel. Que mesmo depois que Ele torná-lo grande, você vai continuar sendo o pequeno fiel. Porque você é o servo. Fala melhor aos corações, Senhor. Que definições aconteçam aqui hoje. Que mudanças aconteçam aqui hoje. Não só através das decisões, mas em resultados, Senhor. Nós sabemos que o Senhor quer fazer coisas ainda este ano. Coisas poderosas ainda este ano. Abençoa o teu povo. Abençoa a tua igreja.
Derrama desta unção sobre eles. Derrama desta unção, desse favor. Levante as suas mãos. Que esse favor seja derramado sobre a tua vida. Esse favor que foi derramado sobre esses homens que nós hoje estudamos. O favor de Deus foi a diferença na vida deles. E tudo que eles faziam, eles eram bem-sucedidos, tinha êxito em todos os empreendimentos. Que você tenha êxito em tudo que você fizer. Que você tenha êxito em todos os seus empreendimentos. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê visão, direção, revelações, ideias. Que o favor dele te acompanhe em tudo. Em nome do Senhor Jesus. Que ele dia após dia traga pessoas para te ajudar. E para que você possa também ajudar. Em nome do Senhor Jesus. E que te fortaleça de forma poderosa, estrondosa, gloriosa. É o que eu declaro sobre a tua vida, é o que eu declaro sobre o teu dia, sobre a tua semana, sobre o teu mês e o teu final de ano, em nome do Senhor Jesus. Diga: eu creio, recebo e tomo posse, em nome do Senhor Jesus. Amém? Para Jesus.